Falta pouco mais de um mês para o encerramento da entrega da declaração do imposto de renda, que termina no dia 30 de abril. E a expectativa é que esse ano, 28.800.000 declarações sejam entregues à Receita Federal, 340 mil a mais do que no ano passado. Bom, e para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, eu recebo hoje o diretor tributário da Confirp, Consultoria Contábil, Wellington Mota. Tudo bem, Wellington? Tudo bem, Felipe. Satisfação muito grande estar aqui. Prazer recebê-lo. Bom, nessa época sempre surgem aí muitas dúvidas. Para a gente começar, eu queria saber quais são os principais erros, os erros mais comuns aí cometidos pelos contribuintes nessa época de declaração. Pois é, Felipe. Entre ano e sai ano, os erros são sempre os mesmos. A Receita Federal tem divulgado, as estatísticas dos principais erros cometidos pelos contribuintes no preenchimento da declaração. E o erro mais comum é omitir, esquecer de lançar uma das rendas, seja do próprio declarante ou de algum dos dependentes. Por exemplo, eu declaro meu filho e esqueço que ele está fazendo estágio ou que ele já esteja trabalhando ou que recebe uma bolsa. A bolsa, geralmente, são rendimentos tributáveis, É um rendimento tributável e eu tenho que informar na minha declaração que é uma renda. Isso pode diminuir a restituição ou pode aumentar o imposto. Então, 65% dos erros justamente por esquecimento ou por alguma razão que o contribuinte não lançou a renda, seja dele ou uma outra segunda renda, ou dos dependentes. Aí tem outros motivos também de malha fina, que os erros mais comuns, dedução de previdência privada indevidamente. Muitas pessoas lançam previdência privada para diminuir o valor do imposto e às vezes não contribuem com previdência privada. Outros erros comuns são deduções de despesas médicas incompatíveis e de valores altos para poder reduzir e muitas vezes essas despesas não são reais. Então, por último, errinhos de preenchimento, você inverte ali uns centavos, seja na renda, seja no valor do INSS ou seja no valor do imposto de renda. Tudo isso, qualquer errinho do preenchimento já é motivo para a declaração ficar retida, que se chama de malha fina. Quando a gente não recebe o informe de rendimento que é dado pelas empresas, por alguma razão, como é que faz? Olha, geralmente as empresas, a fonte pagadora, o empregador, eles fornecem o informe de rendimento no prazo da entrega do imposto de renda. Mas muitas vezes, principalmente quando o funcionário é desligado, pode ser que ele não consiga receber. A recomendação primeira é que ele entre em contato com a fonte pagadora, com a empresa, para que ela forneça, para que envie por e-mail. Isso é o papel da pessoa, da empresa? Olha, fonte pagadora é a empresa que tem que fornecer. Mas quando, por exemplo, um funcionário se desliga, é difícil a comunicação e talvez não seja automática. Aí nós recomendamos que o funcionário que foi desligado, que saiu da empresa, que ele entre em contato para solicitar, ou por e-mail, hoje em dia está para mandar até pelo smartphone, e obter esse informe de rendimentos, porque sem o informe de rendimentos você não consegue declarar, ou se declarar, pode dar malha fina. Tá? Mas é a empresa que tem que enviar para o contribuinte o informe de rendimentos. Agora, a lista de documentos necessários aí para fazer a declaração é extenso, Wellington? Isso. Nós podemos relacionar vários documentos. O primeiro deles, o mais importante, são os informes de rendimentos. De onde a pessoa trabalha, seja como empregada, a pessoa trabalha como empregada, ou se ela é autônoma, também, se prestou serviço para a empresa como pessoa física, tem que solicitar o informe de rendimentos. Muitas vezes, sócio de empresa também, você tem que solicitar o informe de rendimentos. Geralmente, a empresa já entrega automaticamente, não há necessidade de solicitar quando você trabalha na empresa. Tá? A empresa geralmente já entrega esse documento. Então, temos os documentos, o informe de rendimentos, também os informes de rendimentos financeiros, movimentação em conta, saldo de conta corrente, saldo de aplicações financeiras, saldo de previdência privada para quem tem do FGBL, Tudo isso a gente consegue através dos bancos, geralmente eles enviam pelos correios, ou você tem a opção de entrar no site e gerar o informe que fica disponível para os contribuintes. Além desses documentos, tem outros, mas aí pode ser que não se aplique a todos. Por exemplo, quem comprou ou vendeu algum imóvel tem que ter em mãos a documentação para informar a data da compra, a data da venda, valor, se foi comprado à vista, se foi parcelado, se foi financiado. Quem teve compra e venda de automóveis, a mesma coisa, tem que ter a documentação, os dados CPF ou CNPJ de quem comprou ou de quem vendeu. Outros documentos, por exemplo, para quem tem aluguéis de imóveis, geralmente as imobiliárias entregam um documento
que é transmitido para a Receita Federal informando os valores dos aluguéis, que é também uma espécie de informe de rendimentos. Outros documentos que o contribuinte, aquisição de imóveis, aquisição de veículos, esses documentos são importantes, são necessários para poder fazer a declaração do imposto de renda. Agora, para quais contribuintes essa prestação de contas ela é obrigatória e quem não precisa ir prestar contas? Muito bem. Nós temos aí, se a gente for verificar na legislação, nós temos 6 hipóteses que obrigam uma pessoa física a declarar. Não é somente ter renda acima de R$ 28.559,70, né? O primeiro item, quem é que está obrigado a declarar? Quem teve rendimento tributável, quem trabalhou, teve salário, que é um dos rendimentos tributáveis, acima de 28.500, me fugiu agora o valor exato, mas, salvo engano, é R$ 28.559,70, né? Se você teve rendimento acima desse montante, você está obrigado a declarar, independentemente se teve retenção de imposto ou não. E tem mais 5 hipóteses. Por exemplo, quem tem bens acima de 300 mil, mesmo que não teve renda, também está obrigado a declarar. Outra hipótese também que obriga a declarar é quem teve venda de algum imóvel com apuração de ganho de capital. Mesmo que a pessoa não tenha tido rendimentos tributáveis, ela vendeu o imóvel com ganho de capital, ela tem a obrigação de declarar. Outra hipótese também, muitas pessoas que não tiveram atividade, não trabalharam no ano de 2017, mas tiveram rendimentos isentos. O que são rendimentos isentos? Lucros para quem é sócio de empresas, para quem sacou o fundo de garantia, é um rendimento isento. Se esses valores desses rendimentos isentos forem acima de R$40 mil, mesmo que a pessoa não tenha trabalhado, ela está obrigada a declarar. Tem outras hipóteses na legislação, para quem teve atividade rural, para quem teve faturamento acima de R$145 mil, para quem passou, né, quem morava no exterior e passou a condição de residente do Brasil em 2017. E esses são os principais motivos que obriga uma pessoa física a declarar agora em 2018. Agora, a multa para quem descumprir aí, para quem não entregar a declaração, né? De quanto que é essa multa? Exatamente. A multa mínima é R$ 165,74. Essa é a multa mínima. Mas para quem tem imposto retido, para quem apurou imposto, na verdade a multa é de 1% para quem não entregou, né? De 1% sobre o valor do imposto devido. Muitas vezes a pessoa sofre desconto, que são as chamadas antecipações, imposto retido durante o ano, que são as chamadas antecipações, mas aí o imposto pode ser que tenha dado R$10 mil. Só que como ela já sofreu retenção de R$11 mil, o imposto dela tem a restituir, não a pagar. Mas, na verdade, o imposto apurado é de R$10 mil e é sobre esse montante que é apurada a multa de 1% a cada mês de atraso, limitado a 20% do imposto devido. Então, a multa é 1% do imposto devido a cada mês de atraso. Se atrasar um mês é 1%, 2 meses 2%, limitado a 20% desse imposto, sendo que a multa mínima é de R$ 165,74. No caso, vale a pena, então, a pessoa, às vezes, não conseguiu reunir todos os documentos necessários ali, entregar pela metade, depois fazer uma retificação ou não? Sim, se perder o prazo, se deixar de entregar, vai incorrer na multa. Então, ainda que a pessoa não tenha toda a documentação, recomendamos que ela entregue, ainda que de forma incompleta, e assim que conseguir a documentação, isso pode demorar um mês, 15 dias, o ideal é que não demore muito. 2 meses não tem problema nenhum se demorar 2, 3 meses. A Receita Federal não cobra em um período tão curto, então ela pode retificar, assim que conseguir a documentação, retificar a declaração, ela não vai sofrer nenhuma penalidade. Olha, então vamos falar um pouquinho, tem novidades aí na declaração agora de 2018? Olha, as novidades para esse ano foram poucas, né? A principal novidade é a exigência de CPF para dependentes que tiverem 8 anos completos no dia 31 de dezembro de 2017. Então, se o dependente já tem 8 anos e completou 8 anos até 31 de dezembro, precisa tirar o CPF. Se não colocar o CPF, o sistema não reconhece, ele vai impedir a transmissão. Você não consegue colocar aquele dependente que ele impede a transmissão da declaração. Outra novidade é a exigência de algumas informações que antes não eram exigidas dos bens imóveis. Por exemplo, o sistema agora pede a data da aquisição para quem tem imóveis, por exemplo. Data da aquisição do imóvel, ele pede o número do registro, o número da matrícula, entre outras informações que o sistema exige a partir de 2018. Só que essas informações, assim,
E tem também, para quem tem automóveis, o sistema está exigindo também o número do Renavan. São novidades para esse ano de 2018. Só que se você não preencher essas informações, por enquanto elas são facultativas, né? Isso não impede de transmitir a declaração agora em 2018, mas a expectativa é que para o ano que vem essas informações sejam obrigatórias e se o contribuinte não preencher, talvez não consiga transmitir a declaração. Outras novidades, talvez não, um pouco menos importantes, é o aplicativo agora que você pode transmitir e retificar a declaração nos smartphones, nos tablets, que antes não era permitido. Você transmitia, mas não era permitido retificar. Agora você pode retificar. E tem 3 meios de entrega, né? Através do programa comum, programa do Imposto de Renda, que está disponível no site da Receita, que você instala no computador, esse é o meio mais comum. Pode entregar através de um aplicativo, que também é um aplicativo dos smartphones ou de tablets. E tem um outro, esse mesmo aplicativo também você pode instalar no computador. Então, assim, a entrega é somente através de aplicativos digital, eletrônicos. Né? Não tem como entregar em papel. Tá bom, queria agradecer a participação aqui do Wellington Mota, que é diretor tributário da Confirp Consultoria Contábil. Wellington, muito obrigado pelos esclarecimentos. Satisfação muito grande estar aqui com vocês. Um grande abraço.